Acompanhe a partir de agora mais um podcast do Preto no Branco. Programa de hoje, Diálogos com a Ju, com a jornalista Juliette Manfrim. Olá, para você que nos acompanha no Diálogos com a Ju dessa semana, nosso último bate-papo, nosso último encontro do ano. Hoje a nossa convidada é uma mulher, é uma jovem que vai fazer carreira na política, que já fez carreira na política, já começou sua carreira na política, sendo a mais jovem a ser eleita para a vereança de Cascavel, no período agora que se inicia em 2025, na legislatura que inicia em 2025, e vai ser a única mulher a representar os cascavelenses na Câmara Municipal de Vereadores. A nossa convidada de hoje é a Bia Alcântara. Seja bem-vinda ao Diálogos com a Ju. Muito obrigada. Eu aqui agradeço a sua participação e a gente está aí, nos 45 do segundo tempo para acabar a atual legislatura. Você está assumindo daqui a pouquinho com um grande desafio pela frente, né? Com certeza. Eu agradeço muito o espaço aqui, fico muito feliz de conversar com você. É um grande desafio. Eu acredito que é mais ainda pela configuração dessa Câmara, né? Por ser a única mulher, por ser também bem mais jovem que os meus colegas, né? Acho que eu sou pelo menos uns 15 anos mais jovem que o mais jovem. Exatamente, você poderia ser neta de uma pá de gente. Sim, exato. Isso é desafiador, né? Ao mesmo tempo que é um privilégio sentir que eu é um privilégio ser a única mulher a representar, né? Ter sido escolhida, né, para ser isso, é uma tristeza muito grande, né, estar nessa posição. Então é bem desafiador, mas assim, sinto que assim como foi o mandato da professora Líria, e assim como é o mandato de muitas mulheres ao redor do Brasil, que cumprem essa missão, assim, de ser solitárias na Câmara, vai ser um mandato possível com muitas realizações, né? Exatamente. A gente fala muito e a gente tem ouvido muito ao longo dos últimos anos e décadas sobre o empoderamento feminino, as mulheres nos espaços de poder e decisão, mas a gente observa que na prática, às vezes a gente dá um passinho para frente, mas dá dois para trás. Porque a gente tinha duas mulheres, né? A professora Lilian e a professora Beth, e agora a gente tem você. Sim. No legislativo. Então, a gente perdeu 50% da nossa representatividade feminina. Como que você pretende suprir com as pautas relacionadas? Porque quando a gente fala em equidade, a gente não fala as mulheres à frente de ninguém. A gente quer igualdade, né? Como que você pretende suprir isso? Eu não diria nem suprir, de fato, né? Porque suprir representatividade, eu acho que não tem como, assim. Talvez não seria a palavra correta, porque eu, infelizmente, não vou conseguir cumprir totalmente o papel de outra mulher que estaria ao meu lado, né? De outras mulheres que poderiam representar outros âmbitos, representar mais mulheres, né? Mas eu vou voltar o meu mandato muito mais para as mulheres do que talvez se eu tivesse mais alguém para dividir isso, né? Então, eu sempre falo, assim, que o meu mandato, ele será pensado coletivamente, né? Por mais que seja eu ali na tribuna, né? No plenário, que ele vai ser pensado por muitas outras mulheres. Então, vai ser, assim, primordial para o mandato ter contato direto com as mulheres de todos os âmbitos da nossa cidade. Então, até porque quando a gente pensa nessa questão da representatividade, né, o que mais pega é essa questão de que existem mulheres das mais diversas classes, cores, nas mais diversas situações, religiões, e que precisam ser atendidas de forma individual, né? Pra gente escutar individualmente qual é a demanda de cada uma. Por isso que é um grande desafio, mas eu coloco o meu mandato à disposição. E acho que com esse resultado, com essa configuração da Câmara, ficou mais ainda evidente de que meu mandato vai ter que ser voltado às mulheres, né? Que vai ter que estar muito atento às mulheres de Cascavel. E quando a gente fala em representatividade feminina, não é representatividade nua, pura e crua. Sim. Porque não basta ser mulher, né? Precisa ser uma mulher preparada, precisa ser uma mulher combativa do ponto de vista de não só da sororidade, mas também de levar pautas femininas para o debate público, porque muitas vezes o que a gente observa é um grupo de homens discutindo e legislando sobre ações femininas sem necessariamente nos ouvir sobre isso, né? Exatamente. O principal da representatividade é ter mulheres que pensem como avançar os direitos, manter, né, porque já é um desafio manter os direitos das mulheres, de fato, e avançar.
Então, acho que é isso, assim, vai continuar fazendo muita falta ter mais mulheres na Câmara. Mas é isso, assim, eu vou manter minha representatividade de escutar as mulheres e entender o que nós queremos, né? Não só eu, na minha condição, mas as mulheres em todas as condições, né? Eu ainda sonho com um dia que a gente seja paritário lá, que nós sejamos meio a meio, para que a gente possa discutir todos os assuntos envolvendo todos os gêneros e possibilidades de uma forma muito mais equilibrada, digamos assim, né? Pois até alguns grupos, alguns movimentos discutem, inclusive, não só ter cota nas chapas de candidatos, mas também ter cota na Câmara. Justíssimo. Né? Nas cadeiras da Câmara. Que eu acho, inclusive, que é algo que a gente precisa pautar, a gente precisa conversar sobre isso, avançar nisso. Porque o que a gente vem percebendo é que, primeiro, né, tem toda a questão de que foi colocado, existe a lei, né, que é necessário que tenha 30% da cota de gênero, né, então tem que ter pelo menos 30% de mulheres, mas muitos partidos tentam passar por cima disso, né, isso é fato, mas a gente percebe que mesmo quando é cumprido isso, de forma íntegra, honesta, as mulheres não conseguem chegar até lá por problemas estruturais na nossa sociedade, né. Exatamente. Então, é algo pra gente conversar, né, é algo pra gente sonhar. Exatamente. Bom, a gente está já no período de férias, de fim de ano. Muitas pessoas talvez tenham um tempo a mais para ficar nas redes sociais, estão acompanhando a gente e pensando, quem é essa jovem? De onde ela vem? Como que é a história dela? Porque, apesar de você ter feito uma votação muito expressiva, existem muitas pessoas que em Cascavel mesmo, na região, não te conhecem. Sim. Você pode contar um pouquinho da sua história? Então, eu nasci em Curitiba, há 22 anos atrás. Ou seja, tem 22 anos agora. Tenho 22 anos agora. E eu nasci num contexto onde minha mãe é professora, hoje em dia ela é professora concursada do Estado, mas era um contexto muito complicado. Ela sofria violência doméstica do meu pai, a gente precisou fugir de Curitiba para nos proteger. E nós estamos aqui no oeste do Paraná hoje em dia por isso. Com 7 anos de idade vim para Cascavel, seguimos aqui, construímos nossa vida aqui. E a partir disso eu fui me envolvendo, sempre me interessei muito por me envolver em movimento de mulheres, movimento pela educação. A minha mãe também sempre me incentivou a isso, né? Ela é envolvida nos movimentos sindicais do Estado. Então, sempre fui muito inspirada a isso. Então, com 14 anos, já participei da ocupação das escolas aqui no estado do Paraná, que foi contra os retrocessos da educação, congelamento de investimento na educação. Depois, sempre participei de grêmios. Hoje, faço parte do DCE da minha universidade, da UniOeste. E sigo nessa luta. Então, eu sempre fui muito envolvida nos movimentos, decidi que ia me candidatar, até porque nos últimos 2 anos estive trabalhando na Câmara Municipal junto com a professora Lília, na Procuradoria da Mulher, como estagiária, e tive a felicidade de conseguir dialogar muito bem com as pessoas e ter sido escolhida para ser uma das vereadoras na Câmara. Como que nasceu a sua história com o PT, com o Partido dos Trabalhadores? Então, eu sempre fui militante, sempre fiz campanha para alguém. Mas, até os meus... Eu me filiei com 17 anos. Agora já até me perdi. Já tá uma veterana, já tem 5 anos de... Exato. Mas eu sempre militei em movimentos progressistas. E aí, quando a professora Lilian se candidatou, eu fiz campanha para ela, estive junto. Fiz, inclusive, cantei no jingle da campanha dela. Fiquei super feliz, inclusive. E aí, ela sempre me falava muito para eu me filiar. E eu, até o momento, minha mãe já era filiada, né? Mas eu, até o momento... ainda precisava de um empurrãozinho para me filiar. Me filiei, já comecei a me integrar, virei secretária de juventude do PT aqui em Cascavel, comecei a me organizar com a juventude, me identifiquei muito com as que na verdade já me identificava antes, né, por isso mesmo fazia a campanha, mas aí de fato, nesse momento integrei ao partido, comecei a construir o partido, né, que é uma forma um pouco diferente de participar da militância, dos movimentos. E como é que nasceu a candidatura? Então, eu, desde que comecei a trabalhar com a Lilian, ela sempre me falava, e eu conversava com ela, sobre a necessidade de juventude na política. Hoje a gente vê um distanciamento muito grande da juventude dessa política institucional, né? Da Câmara, da Prefeitura. E aí eu sempre falava, mas o pessoal tá distanciado porque não consegue se ver.
né? Por que você vai querer se aproximar de um lugar que as pessoas não têm muito a sua cara, não falam muito do seu jeito, não se vestem muito como você se veste, parece que não querem se comunicar com você, né? E aí foi a partir disso que a gente foi construindo, como eu já sempre me coloquei, assim, em lideranças na minha vida, né, desses movimentos, e sempre gostei muito de organizar. Eu vi como uma oportunidade, fui estimulada também pelo partido, pela Lilian, pelas pessoas que estavam ao meu redor, e aí foi aí que se deu a candidatura. Bom, você é a única mulher na Câmara de Vereadores a partir de janeiro de 2025, você adota uma linha progressista, você vai atuar com um legislativo conservador. Como é que você pretende... não vou dizer introduzir, mas conduzir as suas atividades, porque a gente sabe que algumas pautas, e sobretudo determinados vereadores, eles vêm como uma avalanche para cima de vereadores que se opõem a determinadas discussões ou debates. Como é que você pretende se preparar para isso? Como é que você está se preparando para isso? Então, para começar, eu sempre falo que a política é baseada em diálogo, né? Diálogo, vereadores, diálogo. Exato. Em diálogo, porque é disso que se trata, né? Se eu viesse para a política não querendo me dispor a conversar, a convencer, né, a colocar meu ponto, eu estaria totalmente equivocada, né? Não é política isso, né? Então, eu pretendo e espero que eu consiga dialogar muito com meus colegas, inclusive para colocar os pontos que eu defendo, os pontos progressistas, né, dessas pautas que você mesmo diz, e quem está assistindo a gente já deve, né, pensar um pouco, ter algumas ideias que são um pouco difíceis de conversar com a Câmara Municipal aqui de Cascavel, pelo menos nessa legislatura, né, e dialogar. E a partir disso, agora... Pensando em quem não está na Câmara, né, na base que a gente fala, nas pessoas que me elegeram, e também as pessoas que não me elegeram, mas que acompanham o mandato, que esperam, que vão me trazer demandas, manter esse contato direto com essas pessoas, para buscar também que, por mais que às vezes vai ser difícil aprovar um projeto na Câmara, mas que essas pessoas precisam ser ouvidas, e a gente precisa tentar atender isso de alguma forma. Né? De alguma forma, mesmo que, enfim, né? Seja por outros meios, dialogando com outras esferas. Então, acho que esse é o ponto, assim, é diálogo dentro da Câmara Municipal e com quem está fora também, para conseguir ser escutado, né? Eu acho que deve ser assim, né? Esse equilíbrio. A Lilian aparece como, entre aspas, uma madrinha para você. Você trabalhou com ela no gabinete dela. Você espera contar com ela no seu gabinete em momentos decisivos, em momentos importantes, em momentos de debates ou de definições importantes? Ah, sim, já está sendo importante, né? Assim como outras pessoas do partido também, que se colocam à disposição para me auxiliar, e eu pensando dessa forma, coletivamente, e pensando também que vai ser meu primeiro mandato, eu quero muito ouvir, né? Então, com certeza vai ser uma pessoa que vai me acompanhar aí pelos próximos anos, que eu quero muito ter por perto, né? Para me orientar também, para poder escutar. Equipe formada já? Assessores? Ainda não totalmente formada, a gente ainda está mexendo ali, né? Vamos ver como é que vai ficar, porque é algo muito, muito importante, claro, né? O vereador não opera sozinho, não. Né? Ele precisa de uma equipe muito bem preparada, sim, né? E eu, como já trabalhei na Câmara, eu sei muito bem, assim, a importância do trabalho que um assessor tem, que uma pessoa que trabalha na Procuradoria, de todas as pessoas que envolvem, né? De como vai além do vereador, na verdade, né? Exatamente. Bom, o que esperar de Bia Alcântara para o ano de 2025? Nem vou falar do mandato inteiro, porque a gente vai conversar em outros momentos. Sim. Mas o que esperar de Bia Alcântara na Câmara de Vereadores no ano de 2025? Vai ser um ano que nós do mandato e do partido, que é algo que a gente já vem dialogando, tentar buscar muito esse pessoal que está afastado da política, como a juventude, outras, as mulheres que, né, não se colocam muito próximas, tentar aproximar. Então, através de projetos de lei, através de audiências, através de projetos que a gente vá até a comunidade, e isso para mim é muito importante, que a gente vá até as pessoas e não só espere que elas venham até a Câmara Municipal para nos fazer visitas, né? Então, o ano de 2025 é um ano onde a gente vai se aproximar
aproximar da população, muito mais do que a gente já fez na campanha. Uhum. E também um primeiro ano muito combativo também, eu ia falar justamente sobre isso, para nossa reta final. É um ano combativo ou um ano de diálogo ou um ano de equilíbrio? Eu diria que é um equilíbrio, né? Quando eu falo de combativo, é porque eu me posiciono em relação às minhas pautas e eu luto por elas, né? Assim como eu fiz sempre com uma militante. Mas eu também sempre sou baseada no diálogo e sempre falo, né? Não para de falar a palavra diálogo e conversa, não sei o que, e escutar. Porque pra mim é muito importante. Então é essa forma que eu penso na política, né? Vai ser combativo porque as nossas pautas são importantes e a gente tem que lutar por elas, né? Então não consigo me pensar deixando as coisas passarem e sem me posicionar sobre as coisas, mas dialogando, porque é para isso que a gente veio, né? Para conseguir as nossas coisas através da racionalidade, do diálogo. Perfeito. E a gente espera que nos próximos anos a gente volte a conversar várias vezes e sempre com temas muito positivos e proativos para estimular a juventude a participar da política partidária, que sem política nada funciona e não existe absolutamente nada. E tá aí o Bertolt Brecht que não deixa a gente mentir, né? Sim, com certeza. Obrigada por você ter aceito o nosso convite. Uma boa legislatura para você. Que seja um ano muito bom, que seja um ano de muito avanço político partidário e de pautas progressistas. Eu agradeço muito estar aqui, desejo um final de ano muito bom para quem está aí assistindo, né? E que me coloco à disposição e espero também vir muitas vezes aqui conversar com você. Foi um prazer conversar com você, acho que foi uma conversa ótima. Ótimo, foi maravilhoso. O convite já está feito, volte sempre quando quiser. Fechou, muito obrigada. Eu é que agradeço, mais uma vez. E para você que está acompanhando a gente nesse nosso último programa de 2024, eu gostaria de desejar a todos vocês um excelente fim de ano, um 2025 repleto de luz, de amor, de prosperidade, de muita saúde, de muitas conquistas. E nós nos vemos de novo na próxima semana, já em 2025, com novos temas. Até lá, tchau, tchau!